Olá, hoje nós vamos falar sobre os benefícios do exercício físico, do treinamento, os benefícios do esporte relacionados à depressão. A depressão, ela é uma doença e ela é caracterizada por tristeza constante, uma tristeza crônica, baixa autoestima, pessimismo, pensamentos negativos constantes, desesperança e também desespero. Os principais sintomas da depressão incluem fadiga, ou seja, cansaço, aquela indisposição para se fazer as coisas. Também inclui irritabilidade, retraimento e também ideais ou pensamentos de suicídio. A depressão ela pode ser desencadeada como resposta a uma situação que apresenta algo desagradável, algum fato aborrecedor, frustrações e também algum tipo de perda, seja perda pessoal ou seja perda material. E tudo isso leva ou pode levar a pessoa a uma alta incapacidade funcional, ela pode ficar limitada a questões relacionadas a trabalho e ao seu próprio convívio familiar e, obviamente, levar a uma perda social também importante. Após o diagnóstico da depressão, o tratamento normalmente envolve principalmente a parte médica, por meio do psiquiatra, e a parte também da terapia psicológica. Porém, existem outras estratégias que podem auxiliar na diminuição dos sintomas depressivos. E aí entra o exercício físico, também entra a atividade física, a prática regular de algum tipo de esporte. E essa estratégia, ela é sugerida por agências importantes de pesquisas desse tipo de assunto no mundo, como, por exemplo, a Associação Americana de Psicologia, que mostra vários estudos nos quais as pessoas fisicamente ativas apresentavam menos prevalência de depressão, ou quando essas pessoas apresentavam a depressão, elas apresentavam menos sintomas em relação àquelas pessoas que eram sedentárias. E aí nós temos várias possíveis explicações para esse efeito do exercício físico relacionado à diminuição dos sintomas depressivos. Por exemplo, nós temos a explicação relacionada com a endorfina, que é uma substância naturalmente produzida e que tem como principal característica produzir um estado de euforia natural na pessoa. Ou seja, quanto maior a produção de endorfina proveniente do exercício, maior seria a sensação de bem-estar daquela pessoa. Também existe a explicação na qual o exercício regula a produção de noradrenalina e de serotonina. E a regulação da ação dessas duas substâncias diminuem também os sintomas depressivos. E existe a explicação psicológica relacionada com uma melhora da autoestima. Então, várias pessoas que se exercitam, elas apresentam uma autoestima elevada, fazendo com que esses sintomas depressivos também sejam minimizados. Porém, a principal barreira é exatamente a pessoa que está em um estado significativo de depressão começar a fazer uma atividade física, uma vez que a depressão ela causa esse sintoma de fadiga, de indisposição para fazer as coisas. Então acaba gerando um ciclo vicioso. Ou seja, a pessoa que tem depressão, ela não tem disposição para fazer o exercício e a falta do exercício pode aumentar esses sintomas depressivos. Por essa razão, é muito importante que a pessoa com depressão seja motivada a se exercitar. A partir do início em um programa de exercício, é possível começar a perceber nas primeiras semanas de realização já uma pequena melhora nesse quadro. É óbvio que essa melhora depende das respostas individuais, considerando que existem pessoas que respondem melhor ao efeito do exercício e outras pessoas demoram um pouco mais tempo para poder responder.
E um outro aspecto que é fundamental é a escolha de qual exercício, qual atividade física, qual esporte vai ser praticado. Se a gente analisa o cenário científico, existem informações de que praticamente qualquer atividade física ela ajuda no combate desses sintomas depressivos. Então nós temos aquelas atividades mais clássicas de baixa intensidade, como caminhada, uma atividade na água, um passeio de bicicleta, desde as atividades mais intensas, como uma prática de musculação com uma carga relativamente alta, corrida, inclusive esportes de combate, como judô, por exemplo. Ou seja, se diferentes atividades físicas, diferentes atividades esportivas resultam numa melhora dos sintomas depressivos, então a pessoa ela tem uma grande opção de escolher uma atividade física, de escolher um esporte que mais lhe agradar. E esse é um ponto fundamental, porque se a pessoa começar a fazer um exercício no qual ela não se sente muito confortável, ela não gosta daquele tipo de exercício, talvez os sintomas depressivos sejam piorados. Então é imprescindível que a escolha da atividade física esteja diretamente relacionada com a preferência da pessoa em realizar aquela atividade física. E às vezes as pessoas não acertam logo na primeira opção. Elas podem escolher um exercício, uma atividade, um esporte, e a partir do momento que elas não se adaptarem àquele tipo de treinamento, elas devem escolher outro, mudar a sua forma de realizar o exercício, até que elas consigam se enquadrar dentro de um modelo de treinamento, de esporte, que seja confortável para ela e que realmente melhore essas questões relacionadas à depressão. E além disso, o exercício ele não apenas melhora os sintomas de quem já tem a depressão. Ele, inclusive, segundo os dados da Associação Americana de Psicologia, pessoas que não apresentam nenhum tipo de sintoma depressivo, pessoas que não têm a depressão diagnosticada e essas pessoas treinam regularmente, elas têm muito menos chance de desenvolver a depressão do que aquelas pessoas que são sedentárias. Ou seja, o exercício ele também parece contribuir para evitar que a doença, a depressão, se manifeste naquela pessoa. É óbvio que nós estamos falando de probabilidade, ou seja, a pessoa pode fazer o exercício e mesmo assim ela pode vir apresentar a depressão por outras razões. Mas quando a gente fala de chance, a probabilidade de quem realiza uma atividade física é essa que lhe dá prazer, a chance dela ter um problema depressivo é bem menor do que aquela pessoa que não faz a atividade física. Então, para a gente combater essa doença, que é uma doença muito prevalente e que está aumentando a sua prevalência devido ao estilo de vida que nós estamos vivenciando na atualidade, é importante que várias estratégias sejam adotadas, dentre as quais a prática regular de uma atividade física que cause prazer àquela pessoa.